Boa noite, amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez aqui quem vos fala é o aqui de Brasília. Quero fazer mais um comentário da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Mais uma palavra do Senhor Jesus, a qual a gente vai fazer um comentário desta palavra. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, e verso 1. Vamos fazer a leitura desta palavra. Lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muitos dias o acharás. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Vamos só nesse versículo, primeiro. O que Salomão quis dizer com esta palavra? Meus queridos irmãos, é uma pergunta a qual vem para mim nessa tarde. O que Salomão quis dizer com essas palavras? Lança teu pão sobre as águas, e depois muitos dias o acharás. Amados irmãos, você já experimentou jogar um pão sobre as águas? Já pegou aquele pãozinho francês, a qual a gente coloca sobre a mesa no café da manhã? Já pensou? Você já experimentou pegar aquele pão francês e jogar sobre as águas? Por exemplo, o que acontece? O que vai acontecer com esse pão? Ele vai dissolver, meus queridos. Né? Se você jogar na água, você sabe que ele vai dissolver. Se você jogar pedaços de pão em um rio, o que acontece? Se nós pegar ali o pãozinho francês e começar a cortar ele em vários pedacinhos, o que vai acontecer com esse pão? Vai vir uns peixinhos e eles vão comer, não é assim? Se nós pegar e picotar o pão francês, jogar no rio, vem os peixes lá e eles vão comer. Ou se você e pegar e jogar migalhas de pão, o que vai acontecer? Vai vir as aves, os pombos e os passarinhos, que seja, eles vão vir e vão ali comer aquelas migalhas do pão. Ora, se ele foi dissolvido pelas águas, ou comido pelos peixes, ou pelas aves, então como que é que esse pão será achado depois de muitos dias? É uma pergunta, amados. A frase de Salomão é bem intrigante. Não é verdade? Essa frase dele nos intriga. Contudo, podemos aprender 3 belas lições com essa palavra. Nós podemos aprender com essa palavra 3 lições, amados. Primeira lição. A lição da semeadura. Quando Salomão usou esta expressão, lança o pão, ele estava falando de semeadura. A palavra pão, no hebraico, é o mesmo que grão ou semente. Agora podemos ler o versículo da seguinte maneira: lança a tua semente sobre as águas. Segundo a Bíblia de Estudos Pentecostais, na Antiguidade, os egípcios faziam a semeadura de grãos, quer dizer, sementes. Lançando nas águas que inundavam nas suas terras, por ocasião, quando vinham cheias. Eles pegavam, os egípcios pegavam ali a semente e lançavam nas águas. Aí quando vinha cheias, aí aquela semente se espalhava sobre a terra. Parecia que aquelas sementes ficavam soterradas, esquecidas. Mas no devido tempo, surgia a colheita. As sementes eram levadas para diversos lugares através das águas do rio. Agora que entendemos que Salomão fala de semeadura, temos que entender a lei da semeadura. Vamos para a lei da semeadura. 2. Você colhe o que... Em Gálatas, capítulo 6, e verso 7, fala: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Existem diferentes tipos de sementes.
a semente do amor e a semente do ódio. Não erreis, irmãos. Nós não devemos errar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa se corromper. Porque tudo que o homem semear também vai colher. Tudo que eu plantar nessa terra, eu vou ter que colher. Então, eu posso colher o ódio, como também posso colher o amor. Você colhe na proporção que Deus planta. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá, ou ceifará. E o que semeia em abundância, em abundância também colherá, ou ceifará. Existem diferentes tipos de terra no plantio, irmãos. Vamos aqui, em livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 2 ao 8, diz: eis que o semeador saiu para semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e outras em pedregais, e outras em espinhos, e outra caiu em terra boa. Cada semente tem um tempo de germinação, de brotação. Aqui a lei do semeador fala, no livro de Mateus, que lá estava o homem, o semeador, ele estava andando, semeando, pregando a palavra. Esse semeador, a palavra nos revela que é Jesus Cristo. E quando ele estava pregando, uma parte caiu ao pé do caminho, outras caiu no meio das pedras, outra caiu no espinho, e outra caiu naquela terra que ia produzir um bom fruto. Cada semente, como eu disse, tem um tempo de germinação, brotação. Por exemplo, uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Dizem que leva 5 anos, desde o plantio até a primeira colheita. Enquanto a cenoura leva 105 dias e 3 meses, o feijão, alguém me ajuda? E o arroz? Alguém sabe? Então, meus irmãos, às vezes você ali foi e plantou a palavra, você foi lá e lançou o seu pão sobre as águas, quer dizer, a semente, e uma vida. E você esqueceu. Mas não deu resultado. Aqui está falando na palavra que umas levam 5 anos, outras levam um dia, outras levam 6 segundos, outras levam tempo, mas que vai germinar, ela germina, ela vai nascer. Cada semente produz quantidades diferentes, meus queridos. Livro de Mateus, capítulo 13, verso 8. E outra caiu em terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. É preciso ter sementes, meus queridos, para semear. Como conseguir essa semente? Deus te dá. Livro de 1 Coríntios, versículo 9. Deus te dá essas sementes. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, é pão para comer também, aumentará a sua sementeira. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Então, quem dá a semente para nós semear é Deus. Você às vezes está com a semente cheia, seu celeiro está cheio de grãos, mas você não sai aí fora para levar e plantar essa palavra. Você não sai ali fora, até mesmo do seu vizinho do lado, você não quer plantar no terreno dele. Você não quer plantar. Deus te deu a semente, mas você guarda para si. Vamos ver aqui a lei do retorno. Depois de muitos dias o achará. Se você plantou, você vai colher. Se você deu, você vai receber. No livro de Lucas, capítulo 6, verso 38, perdão. Dai-se-vos a dado, boa medida, recalcada e sacudida e transbordando. Então, se você plantou, você vai colher. Se você deu, você vai receber, meus queridos. Você vai dar, vai receber boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque Deus vai lhe dar. No livro de Gálatas 6, capítulo 6, verso 9, fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Então, meus queridos, não se canse de fazer o bem para o Senhor. Para fazer o bem para o Senhor é você indo e resgatando as almas a qual o Senhor confiaste a tu fazer nesta terra.
Enquanto você faz o bem, você vai colher os frutos desse bem que você vai dar. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 10, fala: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui, meus irmãos, tem uma mensagem quando fala os domésticos da fé. Se você está na igreja, o irmão te magoou, te machucou, ou até mesmo uma palavra que ele te disse veio te entristecer, eu quero te dizer nessa frase: ame, mesmo que ele te magoe e você chegue a ele e peça perdão. Faça o bem para os domésticos da fé, mesmo que ele te trate com mal, pois é Deus que vai restituir ao ego dele. Aquilo que ele te ofendeu vai cair na real. Ele vai falar: mas poxa, eu magoei meu irmão e meu irmão está me pedindo perdão. Porque Deus está falando. E faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então faça o bem. Ele te machucou, você trata ele com amor. Ele está falando de você, fale bem dele. Ele está te repudiando no olhar, olhe com amor para ele. Faça o bem. A lei do planejamento, meus irmãos, é o quarto. E assim para nós terminar e concluir. A lei do planejamento. Lançar o pão sobre as águas pode nos levar também ao entendimento que é preciso fazer planejamento. Primeiro, planejar nos nossos evangelismos. Você já planejou o evangelismo da tua igreja? Ou está esperando o pastor te mandar? Você não pode, meu querido, ficar esperando o pastor ou o irmão bater no teu muro, vamos evangelizar. Não, toma atitude, vá você. Você já planejou o seu evangelismo? B. Você planejou os seus estudos na palavra do Senhor? Você já falou assim: olha, esse dia é para minha casa, esta hora é para o meu esposo, para os meus filhos, agora esta hora é para eu estudar a palavra de Deus. Você já planejou seus estudos da palavra devocional, da escola bíblica? Você já fez? E outra, você já planejou a sua vida financeira? Porque você é filho do rei. Ele tem tudo para lhe dar, mas você planejou a sua vida financeira, meus queridos? Então, meus queridos, planeje. Planeje o evangelismo da sua igreja. Planeja o estudo da palavra do Senhor e planeja também a sua vida financeira, porque Deus vai te dar vitória nesta tarde. Eu quero concluir perguntando: você tem lançado seu pão sobre as águas? Você plantou alguma coisa no tempo que você é um cristão reformulado para Cristo? Você tem feito algo que no futuro terá retorno? Tem planejado tudo o que você vai fazer? Deus está te convidando hoje a tomar uma atitude de fé. Lança o teu pão sobre as águas. Lançar nossa semente sobre as águas significa o mundo onde iremos evangelizar. Quero agradecer mais uma vez os amados irmãos, e este é mais um comentário da palavra do Senhor, a qual o Senhor nos deu nessa tarde. E assim a todos eu desejo uma paz do Senhor Jesus. Amém.